A gente vê ali um esgotamento da sociedade, quando a gente fala de aumento de tributação, foi a questão do PIX que gerou ali. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Nathalie Victal, economista-chefe da Sul América Investimentos. Nathalie tem 36 anos. Ela é formada em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem especialização na Universidade de Nottingham, na Inglaterra, e mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Nathalie atuou na Quiros Investimentos, na Guard Asset Management e está há mais de 3 anos como economista-chefe da Sul América, gestora com 29 anos de experiência e mais de 88 bilhões sob administração. Nathalie, obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de novembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo perguntando, o Banco Central tem comunicado que a taxa Selic continuará em 15% ao ano por período prolongado. Até quando devemos ter esses juros nesse patamar? Antes de tudo, queria agradecer mais uma vez o convite, é um prazer estar conversando com vocês hoje aqui. Então, lembrando que é um período bastante prolongado, esse advérbio aí ele faz um pouco de diferença. Na nossa projeção lá no Sul América, a gente acredita que o Banco Central vai começar a cortar juros em março. E por que a gente está projetando um pouquinho mais para frente do que está no Focus, por exemplo, que tem um corte já em janeiro? Porque na nossa projeção, a gente acha que ao longo do quarto trimestre, desse quarto trimestre que nós estamos vivendo agora, os economistas como eu vão começar a questionar a desaceleração da atividade econômica. Acho que a gente tem um grande consenso em torno de que a economia brasileira está em desaceleração, o PIB cresceu acima de 1% no primeiro TRI, 1,4%, no segundo trimestre cresceu 0,4%, salvo revisões, e agora no terceiro trimestre a expectativa é que desacelere em relação ao segundo. Então, para o terceiro trimestre, nós temos uma projeção de uma taxa de crescimento um pouco acima do que foi a do terceiro trimestre. Mas mesmo se a gente estiver errado nessa questão dos números, acho que o grande ponto para a gente da mensagem é que a gente acredita que esse consenso em torno da desaceleração, ele vai ser um pouco questionado, A gente vai ficar um pouco em dúvida. Vai ter mais... a gente já está vivendo uma série de dados mistos, mas à medida que o tempo passa, a expectativa é que cada vez mais os dados corroborassem a desaceleração. O que a gente acha que vai acontecer é que a gente vai ter dados, na verdade, mais no outro sentido, mostrando ali que a economia ainda está muito resiliente. Agora, essa resiliência ela está muito concentrada no mercado de trabalho. Mas os últimos dados que a gente já viu os dados de crédito que foram divulgados, que foram um pouco mais fortes, que mostraram retomada ali importante das concessões, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, de modo geral, o que a gente acha é que corta em março e hoje, se a gente tivesse que revisar, seria para cortar depois de março e não antes de março. Qual a projeção da Sul América para o PIB do Brasil deste e do próximo ano? Perfeito. Para 2025 a gente está projetando 2,2, Acho que vale o destaque que tem uma revisão do PIB importante para acontecer, Então, ela define meio jogo, o PIB anual já foi divulgado, o PIB trimestral, que é esse PIB que a gente olha, ele traz as revisões, Então, esse número pode mudar, mas é 2,2 com essa distribuição, Acho que o que a gente tem destacado muito no nosso PIB de diferença para o consenso de mercado é a distribuição, A gente vê ali um certo consenso por uma continuidade da desaceleração, a gente vê esse questionamento da desaceleração. Para 2026, a gente está projetando 2%. Nesse 2% tem muito de impulso fiscal e parafiscal. Eu gosto de falar bastante que 2014 a gente viu, 2010 a gente viu impulso fiscal, 2014 a gente viu, 2018 a gente viu, 2022 a gente viu. Por que eu fui tão longe? Independentemente de direita, esquerda, centro, a gente sempre viu o impulso fiscal e parafiscal em ano eleitoral, E 2026 a gente não acha que vai ser diferente. A gente calcula que vai ter um impulso fiscal que tende a contrabalancear um pouco essa política monetária que continua contracionista, A gente prevê ali que a Selic vai cair, mas continuar num patamar segura, que é contracionista na nossa avaliação. Então, a política monetária ela está desacelerando a atividade, mas a política fiscal e parafiscal ela está contrabalanceando um pouco isso. Por isso que o nosso PIB fica ainda em 2%, não continua desacelerando de forma significativa em relação aos 2,2 de 2025.
uma trajetória de PIB bastante saudável se a gente pensar que a gente tem ali quase 4 anos, na verdade, de PIB acima de 3%, né? Foi assim em 21, 22, 23 e 24, né? 21 tinha muito da retomada da tragédia da pandemia, né? Que foi, além de uma tragédia humanitária, teve um impacto no PIB importante, né? As duas coisas são muito correlacionadas, mas em 2021 a gente viu uma retomada, 2022, 2023, 2024, e a gente acredita que 2025 e 2026 ainda vão ser anos ali de PIB crescendo em linha com o potencial, né? Então não é um PIB que desinflaciona a economia, né? É um PIB ainda bastante resiliente. Para 2027, a gente pode ter alguma desaceleração um pouco maior, mas para 2026 a gente ainda vê o PIB em 2%. Os juros reais do Brasil são um dos maiores do mundo, né? O IBGE diz que a prévia da inflação anualizada até novembro foi de 4,50%, o teto da meta. Esse cenário já permite o Banco Central diminuir a taxa Selic? Então, a meta é 3, né? Acho que, antes de tudo, é bastante importante. O presidente Gabriel Galípolo e toda a sua diretoria têm ressaltado bastante isso. A banda, ela existe para acomodar choques, né? A gente sabe muito bem, quem vai no supermercado, que existem choques diversos que podem afetar a inflação, choques climáticos, questões cambiais, né? A gente, por exemplo, sofreu um tarifaço que ninguém esperava, toda a questão ali dos ventos internacionais, a gente pode ter algum aumento de tensão geopolítica que impacta de forma relevante o petróleo, que acaba impactando também gasolina, mas outros itens importantes na composição da inflação brasileira. Então a banda, ela existe para acomodar esses choques que o Banco Central não deveria responder a priori, né? Então não é que o Banco Central responde com a taxa Selic a qualquer coisa, né? Ele responde com a taxa Selic a eventos que gerem ali uma desancoragem de expectativas e um descompasso entre demanda e oferta, e aí ele usa a taxa Selic para calibrar a sua projeção e trazer a inflação para a meta no seu horizonte relevante. Então também é por isso que o Banco Central ele não fala que vai entregar a inflação na meta em 2025, né? A projeção dele, ele sempre está pensando ali no horizonte relevante dele, que é um pouquinho à frente, né? Então, antes de tudo, a meta é 3, né? Não é 4,5, né? 4,5 é a banda, e essa banda, ela existe para acomodar esses choques. Então, se o Banco Central mira no 4,5, né? Não é isso que eu estou falando, eles têm ressaltado que miram no 3, mas se eles mirassem no 4,5, o que aconteceria provavelmente é que a inflação seria acima de 4,5, como aconteceu no passado recente, né? Que quando a gente faz, claro que, enfim, é muito loteria de segunda-feira, né? Que meu pai gosta muito de usar essa expressão. Hoje, quando a gente olha a condição da política monetária em alguns períodos no Brasil, a gente vê que ela estava mirando muito mais o topo da meta do que o centro da meta. E o que aconteceu é que a gente teve uma inflação que ficou acima do topo da meta, né? Por causa desses choques, né? Então, se você está mirando no topo, você vai entregar uma inflação ainda mais alta para a população. E eu acho que vale lembrar que a inflação é o imposto mais cruel que existe, porque quem paga mais é quem vai no supermercado, e tem a parcela da sua renda bastante comprometida pelo supermercado, né? Então, são as rendas mais baixas, né? Então, o que um governo com uma preocupação social tem que fazer a priori é controlar a inflação, manter a inflação sob controle na meta. A gente acha que o Banco Central vai ter espaço para cortar, porque 15% é uma taxa de juros especialmente contracionista, né, bastante contracionista, e à medida que a inflação se confirmar decadente, a gente tem ali uma taxa de juros real, que ela vai ter ali uma certa queda em relação, ela vai subir, né, porque se você mantém a taxa de juros nominal e a taxa de inflação começa a cair, a taxa de juros real, ela cresce, ela sobe, né, então você tem ali uma narrativa possível, que olha, o Banco Central falando que o grau de aperto da economia, ele considera que é suficiente, então ele pode flexibilizar um pouco. Dito isso, a nossa projeção é que a Selic ainda fica nos 2 dígitos, né? Então não é uma Selic que vai para o patamar expansionista, é uma Selic que ainda é contracionista. A gente acha que é por aí que o Banco Central deve ir, e como eu comentei, né? Se algo hoje eu revisaria um pouquinho para cima e não para baixo, porque a economia tem se revelado, na minha opinião, um pouco mais resiliente, e a inflação, ela tem se revelado mais desafiadora do que eu estava achando há alguns meses atrás. E como você vê essa pressão do governo e até de empresas do setor produtivo na atuação do Banco Central já para cortar a taxa de juros agora em dezembro? Acho que faz parte, né? A gente vive numa democracia, então, numa democracia saudável, o contraditório
tem que ser respeitado, né? Acho que as empresas elas provavelmente estão sentindo no seu dia a dia uma dificuldade maior de rolagem de dívida, até mesmo de investimento, né? Porque a taxa de juros ela funciona ali como um custo de oportunidade para o investimento produtivo. Então você vai a mercado, você pode ter um pouco mais de dificuldade, você vai no banco tentar pegar um crédito, o crédito está mais caro. Então, para as empresas é algo que é um vetor negativo, mas não deixa de ser um dos canais de transmissão da política monetária, né? A política monetária, ela desacelera a economia via esses canais de transmissão, né? Então, acho que faz parte, é importante que as empresas falem, porque também a gente pode, para que o Banco Central também, acho que não é o caso do Banco Central brasileiro, mas sempre existe o risco do Banco Central poder pecar um pouco na dose do remédio. Então, numa democracia é normal que o contraditório existe de uma maneira educada, né? Eu acho que o que a gente não pode, o que a gente não deveria viver como sociedade são críticas à pessoa física dos diretores do Banco Central ou presidente do Banco Central, ou aos técnicos do Banco Central que fazem um trabalho, tentam pelo menos, até onde eu consigo ver, né? Não é que eu estou lá no dia a dia deles, mas tentam fazer um trabalho sério, que é zelar pelo poder de compra da nossa moeda, que é o que de melhor eles podem fazer pelo país, né? Acho que uma inflação sob controle, desde o Plano Real fez aí 30 anos ano passado, a gente viu o quanto isso gera de bem-estar social, assim, a partir do momento que a gente conseguiu fazer o nosso dever de casa, organizar o ambiente macroeconômico, a gente pôde se preocupar com outras ações, né? Porque a primeira medida contra a desigualdade era controlar a economia, né? Porque você gerava ali a própria inflação descontrolada, ela afetava muito mais a parte da população que não conseguia se proteger da inflação, ou seja, de camadas mais baixas. Então, inflação descontrolada aumenta a desigualdade, né? Então, a gente fala muito do Bolsa Família, mas o Bolsa Família só é possível a partir do momento que você tem o poder de compra da moeda controlado, né? Porque o Bolsa Família tem ali o seu valor do ticket, né? Que as pessoas recebem, enfim. Tem o valor médio do Bolsa Família, mas se a inflação não está sob controle, esse Bolsa Família compra cada vez menos coisa no supermercado, né? O carrinho do Bolsa Família ele cada vez mais diminui. Então, a primeira coisa que um governo tem que fazer é controlar a inflação. Isso foi feito ali com um Plano Real, e isso tem sido ali um bem-estar, algo que passa governo, entra governo, sai governo de diferentes vertentes políticas, e a gente tem visto ali uma inflação que às vezes ali testou períodos de mais descontrole, mas a gente conseguiu trazer ela para a meta de novo, né? Para controlar a inflação. Então, acho que isso é bastante importante. Por parte do governo, eu também acho que faz parte, né? O governo são vozes da sociedade, né? Então você tem ministérios que são mais ligados ao setor produtivo, ministérios que são mais ligados à política, ministérios que são mais ligados à economia, macroeconomia, né? Então a fazenda, o planejamento, são os ministérios ali que acabam tomando um pouco, recebem crítica de todos os lados, né? Isso faz parte, né? Acho que por isso também que é importante a autonomia do Banco Central, né? Não é à toa que nas economias desenvolvidas, em várias economias emergentes, o Banco Central ele é autônomo, tem mandatos, né? Ele tem uma série de formas de controle, né? Vai ao Senado, nos Estados Unidos vai ao Senado e à Câmara, né? Para prestar contas à sociedade, né? Não é que o Banco Central é independente da sociedade, ele tem um mandato que ele recebe da sociedade brasileira, mas a partir do momento que ele recebe esse mandato, é importante que ele tenha autonomia para entregar esse mandato, porque a inflação sob controle é algo que você está olhando o médio e longo prazo, né? E muitas vezes, para você conseguir ter saúde no médio e longo prazo, você tem que tomar o seu antibiótico ali no curto prazo. E esse antibiótico pode gerar algum efeito colateral que, na hora ali, do ponto de vista político e de alguns setores, pode ser um remédio um pouco amargo, né? Então, é importante que a gente tenha ali uma autoridade monetária olhando para o médio e longo prazo, porque se ela olha para o médio e longo prazo e tem credibilidade, essa credibilidade faz com que esse remédio seja cada dia menos amargo, né? E a gente consiga manter ali uma inflação sob controle para poder tratar da desigualdade social no Brasil, que é social e econômica de renda, que é um tema bastante importante e ainda bastante frequente na nossa sociedade. Você disse que a meta de inflação é 3%, mas também há uma discussão sobre esse patamar da meta. E você vê com bons olhos aumentar esse percentual e por quê? Eu não vejo por que mudar. Acho que meta de inflação de 3% é o que a gente vê em países emergentes, como o Brasil. Não é que a gente está falando de uma meta de 2%, que é a meta
de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, União Europeia, etc. Então, zona do euro, né? Então, o que a gente está falando é uma meta de 3%, que é a meta média de inflação de outros países. A gente já entregou 3% há vários anos, né? Então não tem porquê. Enfim, economia tem seu fla-flu lá, eu sou botafoguense, então eu estou livre do fla-flu, mas, brincadeiras à parte, mas acho que no que eu estudo aí de economia, não tem porque a gente não ter uma meta de 3%, acho que é um sinal importante. Se o Banco Central tem credibilidade que essa meta está sendo perseguida, ela não gera custo adicional para a economia, muito pelo contrário, né? Acho que uma inflação sob controle, uma inflação mais baixa, ela faz com que a gente tenha maior previsibilidade na nossa economia, as empresas conseguem fazer planos de negócios mais estruturados, então uma empresa do setor produtivo que muitas vezes precisa ter um horizonte de 15, 20, 30 anos para fazer um investimento, porque é aí que começa a ter o retorno. É importante a gente ter uma inflação sob controle e não é que a taxa Selic ela fica mais alta porque a meta de inflação é 3. Não é isso, né? A gente está falando que é uma meta que, ex-post, ela pode ser entregue, ela já foi entregue várias vezes. O Banco Central está praticando uma taxa Selic que é elevada quando a gente faz a comparação internacional, mas também você está crescendo 2,2% com uma taxa Selic de 15% ao longo de grande parte do ano, também é algo que não acontece em outros países, né? Então, a economia brasileira, ela tem as suas peculiaridades que fazem com que a gente acabe tendo uma taxa de juros real mais elevada, taxa de juros neutra, né? Mais elevada, taxa de juros neutra é aquela taxa que a economia cresce em linha com o seu potencial, né? Então, é que a gente fala que é a taxa de juros compatível com a gente crescer, o que a gente consegue crescer sem gerar inflação. Então, a gente tem uma taxa de juros neutra mais alta no Brasil. A gente viu que quando a taxa de juros no Brasil foram para patamares especialmente estimulativos, que a gente viveu ali na pandemia, patamar de 2%, etc., a economia brasileira cresceu de uma maneira muito robusta, né? Então, de fato, ali 2% era extraordinariamente estimulativo. A gente já viveu taxa de juros ali de 7%. A economia brasileira também cresceu, então era estimulativo por a nossa realidade. Então, acho que o que a gente está falando é que a meta é algo que tem que ser perseguido, é importante. Foi uma conquista a redução da meta de uma maneira crível. A gente viu ali uma mudança de governo, né? Do governo Temer para o governo Bolsonaro, a meta foi mantida. Do governo Bolsonaro para o governo Lula, a meta também foi mantida. E também acho que vale a reflexão que mudança de meta é algo muito ruim. Tá? Acho que, além da meta, a gente está vivendo num steady state, né? Num estado estacionário, que a meta está em 3%. Mudar a meta tende a ser recebida por parte relevante dos agentes econômicos com uma maior tolerância para a inflação. E isso gera impacto, inflação implícita, expectativa de inflação e que, contraditoriamente, pode até fazer a gente ter que trabalhar com uma Selic ainda mais elevada, né? Porque se a gente entrar num processo de desancoragem de expectativas, o Banco Central se vê numa situação que a inflação prospectiva pode se ver ainda mais elevada do que ele está trabalhando, né? Porque a inflação ela é um fenômeno um pouco econômico, claro, mas tem um pouco de psicológico no sentido das expectativas. Se todo mundo da sociedade acreditar que a inflação vai ser mais alta, ela vai ser mais alta, porque todo mundo é um pouquinho inflação, né? Tem um pouquinho de participação na inflação, porque reajusta o seu preço, né? Todo mundo, eu digo, o comerciante, o salão de beleza, a gente mesmo, quando a gente reajusta alguns preços que a gente faz na nossa economia, por exemplo, quem tem um imóvel via aluguel, na convenção de condomínio, no condomínio, então tudo isso está no IPCA, né? Então, se todo mundo acredita que a inflação é um pouco mais alta, ela acaba se tornando um pouco mais alta, né? Então, a inflação também tem essa camada que eu falo que é um pouco psicológica do ponto de vista das expectativas. Então, quando a gente muda a meta, esse fenômeno psicológico ele tende a ser catalisado, né? E aí o Banco Central pode se ver numa situação de ter que subir um pouco mais a Selic, paradoxalmente, em relação ao que eu acredito que algumas pessoas que defendem o aumento da meta acham que aí o Banco Central poderia trabalhar com uma Selic mais baixa. Eu não concordo com isso. Agora, o governo, principalmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito que o governo Lula terá a menor inflação aí desde o plano real, né? E, ao mesmo tempo, o Banco Central tem descumprido o centro da meta, a inflação tem ficado fora do intervalo da meta.
O que explica essa atuação dos juros tão alta e uma inflação que ainda não está nesse centro? Perfeito, acho que essa questão da gente estar aí trabalhando com uma inflação média mais baixa, nada mais é do que a prova que é importante cada um passar seu bastão, né? Que economia, na verdade, é uma grande corrida de revezamento na qual o país ele será tão melhor quanto governo após governo, essa corrida de revezamento seja uma passagem de bastão. Claro que cada governo tem as suas prioridades, mas quando a gente falar de macroeconomia, ambiente, macroeconômico, estabilidade, etc., é muito importante que esse bastão ele seja passado de mão em mão, sem grandes turbulências, e a gente viu aí na transição do presidente Roberto Campos para o presidente Galípolo, quão importante foi a gente ter ali um Banco Central independente na transição de governo, que foi com o presidente Roberto, depois fez a passagem de bastão para o presidente Gabriel Galípolo, e aí a gente viu ali que do ponto de vista de volatilidade, a gente vivia antigamente, o anúncio do presidente do Banco Central era um evento muito importante, né, economicamente falando. Isso não foi... É claro que tem a sua relevância, mas não gerou maiores volatilidades para o país, né? Que é bastante importante. Acho que, então, eu acho que antes de tudo a gente tem que pensar que é resultado da passagem de bastão. Todo o governo está fazendo um pouco o seu papel do ponto de vista de sustentabilidade do poder de compra da moeda, e não só o governo, né? Sociedade como um todo, né? Então, quando a gente vê um governo que é um pouco mais inventivo, coloquemos assim, do ponto de vista de gestão econômica, a sociedade civil se manifesta, a gente vê a imprensa, vocês fazendo uma série de editoriais, falando que é importante a inflação ficar sob controle. Então, quando a gente tem eventos ali de inflação um pouco mais elevada, sai uma enxurrada de editoriais, vários economistas como eu, mas enfim, economistas muito mais renomados do que eu também, saem ali para falar o quão importante é. A gente teve uma discussão de revisão da meta, a gente esquece, mas houve isso no início do terceiro mandato do presidente Lula, uma série de porta-vozes ali foram falar o quão importante era a manutenção da meta. O presidente ouviu a todos eles e manteve a meta, né? Então, acho que aqui é um trabalho conjunto, é uma corrida de revezamento na qual a sociedade brasileira ela está trabalhando para manter essa inflação sob controle, porque quem viveu ali na década de 80 e início da década de 90 sabe o quão complicado era receber o salário e ter que ir no supermercado lá para fazer a compra do mês, e que o salário não chegava no final do mês, né? Essa não é mais a realidade brasileira de uma série de pessoas. Ainda nós temos uma camada da população que sofre com mais carestia, né? Com mais dificuldade, mas a gente está endereçando isso com uma série de programas sociais. Esses programas sociais eles só são viáveis porque a gente tem uma economia sustentável, né? Uma certa sustentabilidade econômica. Acho que a taxa de juros elevada que a gente está vivendo é uma taxa de juros que está olhando lá na frente, né? Por mais que a gente esteja com uma inflação média mais baixa, a gente ainda não está com uma inflação na meta. A gente também está vivendo um certo alinhamento de astros que tem permitido que a inflação de 2025 fique abaixo do que era projetado no início do ano, né? A gente tem que lembrar que no início de 2025, lá no final de 2024, a taxa de câmbio média, a gente chegou ali a passar no intradia, né, de 6,30, e a média ali de dezembro ficou na casa de R$6, né? Hoje a gente tem um câmbio ali, não sei contar exatamente atualmente, mas a gente está falando de 5,30 com 5,40 de câmbio médio. É um câmbio bem abaixo do que a gente vivia, e a inflação também responde a isso, né? A gente tem dentro da inflação bens industriais e alimentos que respondem bastante à inflação importada, né? A inflação que tem componentes internacionais, então ajuda ali quando você tem um câmbio um pouco mais valorizado para trazer essa inflação um pouco para baixo. A gente também tem uma série de itens de bens administrados que também, quando você tem uma taxa de câmbio um pouco mais valorizada, ajuda a taxa de inflação a ficar um pouco mais sob controle. Obviamente, o Banco Central considera isso quando ele olha para fazer seu processo decisório, mas assim como o câmbio ele foi de 6,30 para 5,30 agora, né? Se a gente pensar ali ao longo de dezembro do ano passado, ele pode voltar para 6,30, né? Então, o Banco Central, quando ele faz a sua calibração para pensar ali qual é o patamar da taxa Selic, ele olha muito os itens de inflação que respondem mais ao crescimento. E esses itens de inflação
na verdade estão acelerando na margem, né, que é a inflação de serviços, né, que os economistas sempre falam bastante. Então a gente está vendo, quando foi divulgado recentemente o último indicador de inflação, e esse indicador de inflação mostrou mais uma vez, pelo terceiro mês consecutivo, os índices de serviços mais intensivos em mão de obra acelerando um pouco na margem. A inflação de serviços tem uma série de coisas ali que são voláteis, né? Então a gente teve agora a questão da COP, que impactou um pouco hospedagem, que já tinha impactado lá atrás na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. A gente sabe quando tem evento, você tem ali uma inflação um pouco mais alta. Então, se a gente tira essas volatilidades, né, tem a questão de hospedagem, tem a questão de seguro voluntário de veículos, enfim, tem uma série de coisinhas pequenas ali. Quando a gente olha a inflação de serviços, são mais voláteis, então não faz tanto sentido para o Banco Central eles reagirem a isso. A gente vê a inflação de serviços à deriva ali num patamar alto na casa de 6%, né? Isso não é compatível com a meta nem de 4,5%, se fosse, tá? Então, uma inflação de 6% de serviços, né? Muito menos que uma inflação de 3%. Então, o meu ponto é, se a gente tiver alguma mudança de ventos, e essas mudanças de ventos acontecem muito frequentemente, a inflação ela fica bem acima dos 4,5% que a gente está projetando atualmente para 2025, né? Então, é por isso que a gente está trabalhando aí com uma Selic num patamar extraordinariamente elevado, porque a economia está aquecida, né? A gente está trabalhando com uma taxa de desemprego no mínimo histórico, né? E isso é algo que o Banco Central olha com bastante atenção, não é que é uma má notícia, né? Mas é algo que potencialmente pode representar uma pressão inflacionária à frente, né? Acho que para qualquer escola econômica a gente está trabalhando, a gente está com uma economia que está superaquecida, né? Então, se você olhar a taxa de desemprego, ela está operando abaixo da taxa de desemprego natural, ou seja, tem que olhar com bastante atenção, porque ela pode representar uma pressão para a inflação à frente. A conta corrente, né, que a gente olha, que é a diferença entre o que a gente compra e o que a gente vende lá de fora, tanto bens quanto serviços e remessas de lucros e dividendos, a gente viu uma deterioração importante das transações correntes nos últimos anos ali, foi bastante rápido. Hoje a gente está trabalhando ali com déficit de conta corrente na casa de 3,5%, bem acima do déficit, ou seja, a gente compra mais do que a gente vende lá para fora, né? Então isso também é um sintoma de superaquecimento da economia, né? Porque se a gente está crescendo mais do que a gente pode, a gente compra lá de fora, né? A gente importa máquina, a gente importa bens para poder trazer lá de fora, porque a gente não consegue produzir o que a gente está consumindo, né? Então, acho que independentemente da métrica que se olhe, a gente vê sinais de um certo superaquecimento da economia brasileira. E isso tende a gerar uma pressão para cima para inflação lá na frente, é isso que o Banco Central está olhando. Por isso que ele está trabalhando com uma taxa de 15%. Claro que é algo que ele avalia de 45 em 45 dias. Então, se eu tiver errado nas minhas projeções e, na verdade, a gente começar a ver uma desaceleração mais pronunciada da economia, né, uma economia que vai crescer abaixo do seu potencial, provavelmente o Banco Central vai cortar a taxa de juros. Tão simples quanto isso. E se, na verdade, essa desaceleração for um pouco mais forte do que a projeção, ele corta mais rápido, né? Então, acho que aqui é um trabalho tanto quanto agnóstico, no sentido de 45 em 45 dias avaliar a condição da economia, sem paixões, e ver qual é a melhor forma de fazer o seu trabalho. E, por enquanto, é o que o Banco Central tem feito. O dólar que você mencionou impacta a inflação e tem muito efeito do ambiente externo, né? Qual deverá ser o cenário internacional ali em 2026 e qual o futuro da taxa de juros dos Estados Unidos? Perfeito. Acho que a gente teve um evento importante quando a gente fala de Estados Unidos, ali na última reunião do Fed, né, do Banco Central Americano, do FONC, né, que é a reunião Fed do Banco Central Americano, que foi um discurso um pouco mais cauteloso do presidente Powell, né? O presidente Powell, eles entregaram o corte, mas ele foi muito explícito em dizer que o comitê estava dividido, né? Então, eles estavam em meio ao shutdown, né? Que basicamente eles estavam ali sem divulgação de dados, né? Porque por questões legislativas americanas, né, do ambiente de leis dos Estados Unidos, se você não tem uma autorização para aumento de endividamento, você basicamente não pode gastar, né, e é isso que eles estavam vivendo, e não gastar significa não pagamento de salários, então o IBGE dos Estados Unidos basicamente não estava funcionando, né.
Então, se o IBGE dos Estados Unidos não estava funcionando, você não tem a divulgação de dados, né? Então, eles estavam operando ali com mais névoa do que o normal, né? Eles não estavam com os dados mais agregados da economia. Obviamente, eles têm acesso a alguns dados do setor privado e alguns dados que os próprios FEDs regionais produzem, mas não é os dados, o estado da arte dos dados americanos, coloquemos deste modo, né? Então, eles estavam operando sobre maior incerteza do que o usual, porque eles não estavam com acesso a esses dados. E, em resposta a isso, o presidente Powell disse que, olha, o comitê entregou um corte agora, mas o comitê está dividido quanto a uma decisão agora em dezembro, longe de ser cenário base. O que aconteceu, né? Quando o presidente Powell foi dar essa entrevista coletiva, a precificação de mercado era de praticamente 100% de chance de um corte em dezembro. O mercado se ajustou a isso. Né? E aí, como é que a gente na Sul América reagiu a essa entrevista do presidente Powell? A gente espaçou um pouco mais os cortes, né? Então, a gente tinha corte de 25 em toda a reunião e a gente começou a gente colocou uma projeção do stop and go, né? Que a gente fala que você entrega um corte para uma reunião, entrega um corte para uma reunião. Num primeiro momento, a gente manteve a projeção de corte em dezembro. Agora, a gente não está projetando mais corte em dezembro, porque os dados que foram divulgados, na nossa opinião, são dados que não dão conforto para os neutros, né? Porque hoje, quando a gente olha lá a ata dos Estados Unidos e os discursos, a gente vê lá que você tem um grupo que estão mais doves, né? Que a gente fala, mais flexíveis. Dove é pomba, né? Mas mais flexíveis. Você tem um grupo que está mais conservador e tem o grupo dos neutros, né? Que são 2 ou 3 diretores. Na nossa opinião, são 2. E são esses 2 que a gente tem que monitorar. Nos parece que os dados divulgados não vão dar tranquilidade para esses 2 ou 3 votarem pelo corte, né? A gente acha que eles vão votar pela estabilidade e aí a gente tem corte em janeiro, né? Então, a combinação que a gente tem é que o Fed entrega o corte, mas que não entrega o corte em dezembro e faz uma sinalização ali que a barra para janeiro é um tanto quanto baixa. A gente continua projetando uma terminal de 3% nos Estados Unidos, né? Que era a mesma terminal que a gente projetava antes dessa mudança de comunicação do presidente Powell. Por que a gente faz isso? A gente acha que o Fed vai ter espaço, mas para a gente é bastante importante a questão institucional. Vai ter troca no ano que vem, né? Então, o presidente Powell, o mandato dele vai até abril, o presidente Trump vai indicar um novo presidente para o Banco Central americano e toda a sinalização que a gente vê por parte da Casa Branca é a defesa de uma taxa de juros um pouco mais baixa, né? Então, a gente acha que o novo indicado vai ser um indicado ali no campo mais flexível, né? Que dá um pouco mais de peso para o hiato do produto em relação a inflação na meta, né? Então, você acaba, por uma questão também institucional, tendo uma taxa de juros que, na nossa opinião, ainda absorve o 3% quando você pensar nesse comitê, que é um pouco diferente do comitê atual. Dito isso, a gente via até uma simetria baixista para esse 3%. Hoje a gente tirou essa simetria baixista. A gente vai ter que ver quem é o novo presidente do Fed, qual vai ser o nome indicado. Você teve um risco ali com a questão da diretora Lisa Cook, esse risco diminuiu razoavelmente, mas a gente tem aqui no nome, né, do presidente uma indicação importante na nossa opinião e aí a gente poderia analisar um pouco mais se teria espaço para uma diretoria com um pouco mais de apetite a risco em termos de corte. Obviamente, os dados continuam sendo muito importantes, né? A gente tem visto muita volatilidade nos dados americanos, então também tem um quê grande de dependência dos dados. Esses 3% que a gente projeta, ele é muito condicional à nossa projeção, né? A gente tem uma projeção de uma economia americana ainda resiliente, no chamado ali pouso suave, né? Que consegue ter uma diminuição da inflação, mas de uma maneira ali que o PIB continua bem ordenado. Se a gente estiver errado e essa desaceleração do PIB for um pouco mais pronunciada, o Fed acaba entregando mais juros. Se a gente estiver errado também e, na verdade, a atividade econômica nos Estados Unidos não desacelerar ou acontecer parecido com o que está acontecendo no Brasil, que vai acontecer no Brasil, que é o nosso cenário base, ter um questionamento dessa desaceleração e de um eventual enfraquecimento do mercado de trabalho, poderia entregar uma taxa de juros um pouco mais alta, né? Mas hoje a gente está projetando em 3%. Queria voltar a um tema sobre a política fiscal, principalmente ali no período de eleições.
de eleição, que é o caso do ano que vem, né? Como isso deve impactar a política monetária e também outros indicadores da economia, como a expansão fiscal pode impactar também a inflação, o crescimento econômico. Qual é a avaliação da Sul América sobre isso? Então, a gente, como eu comentei anteriormente, né, a gente coloca um impulso fiscal majorado para o ano que vem. A gente coloca isso desde sempre nas nossas projeções, né, porque quando a gente olha a experiência histórica no Brasil, é que anos eleitorais você tem um maior impulso fiscal tanto da União quanto dos subnacionais, né, porque você também tem eleição para governadores de estado, deputado federal, deputado estadual e também para o Senado Federal. Então, você tem ali, nesse ano são 2 senadores, né? Então você tem bastante gente concorrendo, né? Bastante eleições. Então, você tem ali um potencial impulso fiscal via emenda, você tem um potencial impulso fiscal via decisões do governo federal, você tem um maior impulso fiscal via decisões dos subnacionais, principalmente dos governos de estado, que estão com caixa relativamente ok, né? Então, a gente vê ali um impulso fiscal majorado em 2026 por causa dessa questão eleitoral. Obviamente, isso impacta tanto a inflação quanto política monetária, etc., porque o PIB, né, algo que entra ali no processo decisório como um todo, né? Então, como a gente tem um impulso fiscal um pouco majorado, a gente tem um PIB que não desacelera na intensidade que ele desaceleraria em relação ao contrafactual que não tivesse esse impulso fiscal. Então, o PIB fica em 2%. Esse PIB em 2%, ele resulta numa taxa de desemprego mais baixa do que o contrafactual, né? Uma taxa de desemprego ainda abaixo da taxa de desemprego natural, né, que a gente fala, que é a taxa de desemprego que não gera risco de pressão inflacionária. Então, ainda é uma taxa de desemprego historicamente baixa. E essa taxa de desemprego, quando você coloca tanto esse PIB, que cresce em linha com potencial, quanto uma taxa de desemprego que ainda está no patamar ali um pouco, que coloca um pouco em risco ali a questão da desinflação, a gente coloca essas duas coisas dentro da modelagem. A desinflação que o Banco Central vai projetar vai ser uma desinflação mais lenta. Então, isso acaba gerando uma diminuição da taxa Selic um pouco mais lenta do que poderia ser, né? Então, acho que, de modo geral, são esses vasos comunicantes que a gente vê. Obviamente, a gente vai monitorar, né? Porque o Estado brasileiro é muito grande, né? Acho que isso não é característico do atual governo, né? Acho que uma coisa importante que a gente viu ao longo desses 4 anos, mas acho que ao longo de, 8, 12 anos, é que as pressões as pressões para gastos, elas têm vindo dos 3 poderes, né? E de todos os entes da federação, né? Então, acho que a gente, como sociedade, tem que fazer o debate sério que houve uma recomposição importante de receita, né? A gente, quando pensava em receita como proporção do PIB, né, que é uma forma um pouco mais resumida de olhar, a receita como proporção do PIB, ela caiu bastante, né? A gente teve mais do que recomposição dessa receita como proporção do PIB, né? Quando a gente olha, a gente viu ali essa trajetória de queda desde ali de 2015 e tal, então ela foi caindo. 2014, na verdade, foi caindo. E aí a gente começou a ver, na verdade, desde o início da recessão, né? Então um pouco antes disso, e a gente viu queda, e a gente, ao longo desses últimos anos, a gente viu uma recomposição importante de receita como proporção do PIB. Isso não se refletiu na mesma intensidade em termos de primário que entra na dívida, né? Acho que tem na questão do arcabouço, acho que sempre vale o lembrete, o arcabouço tem lá a sua trajetória crescente, né, de resultado fiscal, mas isso não conta os abatimentos, né? Os abatimentos, mas quando a gente pensa na dívida, depende se está no arcabouço ou não. Se o Tesouro tem que fazer o cheque para pagar, isso entra na dívida, né? Então, dinheiro não tem carimbo, né? Então, ele entra na dívida. Então, quando a gente pensa no déficit sem considerar esses abatimentos, a gente ainda está vivendo um déficit orçamentário importante, menor do que já foi, mas ainda déficit, e qualquer conta indica que para a gente ter estabilização de dívida, a gente precisa ter um superávit, se a gente for muito otimista em termos de PIB potencial, ali na casa de 1%. Né? Então, a gente está falando aqui de um ajuste de mais de 1,5 ponto percentual do PIB que precisa ser feito para estabilizar a dívida. Né? E a dívida brasileira, ela é alta quando a gente compara os países parecidos com a gente, né? Que a gente tem que comparar com quem parece com a gente, que são os países emergentes. Então, a gente precisa, na verdade, indicar uma trajetória de queda em algum horizonte ali no médio e longo prazo. Longe disso, né? Então, apesar da gente ver ali um resultado fiscal que
foi de melhora do ponto de vista de déficit, quando a gente vê endividamento, o presidente Lula ele vai entregar uma dívida mais alta do que ele pegou, bem mais alta do que ele pegou, né? Então, acho que aqui tem esse debate em torno, socialmente falando, que a gente vê pressões de gasto dos 3 poderes da República, todos os entes da federação, União, estados e municípios, e uma situação fiscal que é muito frágil, né? Então, basicamente, a gente não consegue pagar mais essa conta, né, socialmente falando. A gente vê ali um esgotamento da sociedade quando a gente fala de aumento de tributação. Foi a questão do PIX que gerou ali um impacto negativo na popularidade presidencial, né, porque foi colocado ali como um aumento de regulação por parte da Receita. Então, a sociedade mostrou ali que não queria esse aumento de regulação por parte da Receita, então teve uma reação bastante negativa, e quando fala-se em aumento de impostos também gera reações negativas. Obviamente, eu acho que existe um debate de equidade que tem que ser feito, né? O nosso sistema tributário, ele é muito regressivo, né? Então, não é que quem ganha mais paga mais proporcionalmente à sua renda, então isso seria interessante a gente endereçar, mas quando a gente fala em termos totais, a gente já tem um Estado muito grande, né? Então, se você tem um Estado muito grande, ele tem muito botão para apertar, né? E o que a gente viu na eleição passada e na eleição retrasada, mas principalmente na eleição passada, é que surpresas existem, né? A gente vê ali pressão fiscal vindo da onde a gente, ou parafiscal, da onde a gente não espera, né? Então, aqui, no que eu consigo mapear, é um PIB de 2%, né? Que gera essa Selic um pouco aumentada. A gente ainda consegue ver espaço para corte e uma inflação que é um pouco mais alta do que ela poderia ser. Mas ainda é um cenário macro que comporta corte de juros. Como o Estado é muito brasileiro, surpresas podem acontecer, né? Então, acho que é isso que a gente olha com bastante atenção. E é importante que a gente, como sociedade, debata seriamente aonde é que a gente quer chegar, né? A gente não quer pagar mais imposto, então a gente precisa direcionar um pouco mais. Na verdade, mesmo se tivesse que pagar mais imposto, a gente precisaria discutir o gasto obrigatório, mas dado que a gente já teve uma recomposição de receita importante, aí se torna mais urgente a gente debater o gasto obrigatório. Quando a gente olha o orçamento da União, tem uma série de medidas que foram feitas lá atrás porque fazia sentido numa outra lógica de sociedade que não fazem tanto sentido agora, né? Então, uma agenda séria e importante de revisão de gastos, ela nunca foi tão urgente, né? Acho que isso fica para 2027, provavelmente, porque ninguém vai debater gasto em ano eleitoral, mas é a gente entender que, como sociedade, a gente só vai conseguir crescer de maneira sustentável quando a gente endereçar esse tema. Quando você falou da inflação, você disse que o centro da meta, na verdade, é 3% e não é 4,5%. Tem essa discussão no fiscal também, que o marco fiscal estabeleceu uma meta para esse ano de 0% do PIB, mas tem uma tolerância de 0,25%, que poderia levar o déficit primário. Há uma discussão se o governo está buscando o centro da meta ou o piso da meta. Tem toda a discussão do empossamento, que pode reduzir um pouco esse montante, e também a discussão sobre a trajetória da dívida, como você já disse. O marco fiscal sancionado ali em 2023, ele é capaz de reverter esse cenário e pensar de uma forma a reduzir os gastos, ou serão necessárias medidas adicionais? Porque eu acho que o marco fiscal nunca se propôs a isso, né? Eu acho que foi colocada uma trajetória de 4 anos no qual a gente chegava ao melhor cenário num superávit de meio, né? Meio não estabiliza a dívida, né? Acho que nas contas que eu tenho e das contas de modo geral que eu vejo dos economistas, não estabiliza a dívida, né? Então, o próprio governo tem revisado a sua trajetória de dívida, que era uma trajetória um pouco mais otimista, mas sendo muito transparente. A trajetória de dívida é um negócio muito difícil de calcular, tá? Porque depende do PIB, né? Então, dívida sobre PIB e tal, tem toda uma questão ali. Então, também não é que é um grande erro terem coisa. Mas eu acho que a trajetória de dívida apresentada pelo governo era uma trajetória de dívida que era otimista. Acho que isso a gente consegue dizer de uma maneira segura. E está sendo revisada, né? Ao mesmo tempo, a trajetória de déficit primário de muitos agentes era uma trajetória que era pior do que a trajetória que conseguiu ser entregue pelo governo, muito pelo comportamento das receitas, né? Acho que vale esse destaque que nessa questão de recomposição de receita houve um sucesso importante. Dito isso, o arcabouço, ele linka despesa à receita, né? Então,
o teto de crescimento das despesas, ele é proporcional ao que acontece com as receitas, ou seja, você tem um crescimento real das despesas, né? No cenário no qual a receita cresce muito pouco, ou cresce nada, você tem 0,6% real, ou 2,5% real. Então, vamos supor que o arcabouço fosse respeitado bonitinho, conforme a legislação que foi aprovada no início do mandato do presidente Lula. Ela não se propunha a entregar um superávit de 1%, né? A proposta foi um gradualismo desde a largada, né? Então, acho que isso é importante ressaltar. E esse gradualismo, no primeiro momento, foi bem aceito por alguns agentes, né? Então, acho que ali ele foi bem sucedido de algum modo. O que eu acho que a gente tem que entender é que, como sociedade, né, e aí eu acho que como sociedade a gente acaba levando isso para o governo, mas não só para o governo federal, né, por isso que eu insisto no ponto, que é um ponto que tem trazido pelo meu colega Marcos Mendes, que é especialista em contas públicas, que essa pressão de gastos ela não é exclusiva do executivo. Ela vem do legislativo, que aprova uma série dessas legislações, e também do judiciário, que faz pedidos de reajuste salarial, etc, etc. Tem uma série de decisões contrárias à União. Então, acho que tem ali uma discussão importante do ponto de vista do Estado brasileiro, que o Estado brasileiro tem uma trajetória de gastos que não é sustentável. Tá? Então, acho que aqui também vale falar que aqui a responsabilidade é compartilhada, ela não é exclusiva da União, né? E também dos estados e municípios, né? Porque a gente tem uma série de discussões ali, por PAG, etc, etc, que são discussões que acabam abrindo um pouco de espaço de endividamento para estados e municípios, e a gente tem que lembrar que trajetória de dívida é do setor público, né? E o setor público também inclui resultado de governos regionais e estatais, né, que a gente também começou a debater aí mais seriamente com a questão dos Correios, tem eletronuclear, etc, etc, que tem sido debatida. Então, o Estado brasileiro precisa se sanear, né, acho que é uma discussão mais ampla do que isso, né. Então, o arcabouço, primeiro, ele é um arcabouço da União, né, então ela tem outras coisas ali que ficam flutuando, né, claro que você tem ali para os outros poderes também, mas não é que o negócio é muito respeitado. E também, quando a gente fala de metas, não é que o arcabouço, que desde a largada já era algo que não entregava uma estabilidade de dívida, ele foi plenamente respeitado, né? Então, acho que quando eu falo ali de responsabilidade compartilhada, me parece que quando a gente tem um consenso em torno de um gasto, ele sai do arcabouço, né? Que foi, por exemplo, o último exemplo é a questão da defesa. Né? Então, por isso que é responsabilidade compartilhada, né? E se algo sai do arcabouço, não é que esse dinheiro desaparece. Ele vai para a dívida, ele só não está sendo computado para questão de cumprimento do arcabouço fiscal e tanto da questão da dívida quanto da questão do limite de despesa, quanto para a questão da trajetória de resultado primário, né? Mas ela entra no endividamento, né? Então, acho que aqui o importante é destacar que o arcabouço ele se propunha a dar maior visibilidade, mas não era algo que estabilizava a dívida, pelo menos nunca foi nas minhas contas. E 2, ele não foi respeitado na sua plenitude, porque quando existe um consenso em torno de um gasto, ele é feito, né? Então, a gente tem uma série de exemplos. Eu não estou falando aqui de mérito ou não, né? Se é meritório ou não gastar, isso não é o meu lugar de fala, né? Acho que aqui o ponto como sociedade, a gente precisa entender que não tem espaço, né? E a gente, para gastar mais em alguma coisa, a gente deveria fazer uma revisão de gastos séria para gastar menos em outras coisas, né? A gente tem uma pauta de desigualdade que é importante. Então, vamos ver ali se a gente não está gastando muito com subsídio, né? Que a gente olha ali, quando a gente vê lá a parte de subsídios do gasto da União, tanto subsídios gasto como créditos, como os gastos tributários, né? Que são renúncia de receita. Essas coisas, elas são aprovadas no Congresso, muitas vezes a toque de caixa, sem discussões de custo-benefício. Às vezes elas são muito pouquinho dinheiro quando você pensa na imensidão do orçamento da União, mas se você soma todas elas, elas dão muito dinheiro, né? Então, acho que a gente tem que saber que quando a gente aprova alguma coisa para o setor X, a gente, na verdade, está achando que está fazendo bem para esse setor X? Não, a gente está fazendo mal para a sociedade como um todo, porque a sociedade como um todo vai ter que pagar mais juros na dívida
e aí a gente acaba tendo potencialmente uma situação fiscal mais complicada. A nossa taxa de câmbio ela é um pouquinho mais alta, porque quando você pensa em risco país, esse risco país é um pouquinho mais alto. Então, esse benefício que ele pode ser pequenininho pode ser pequenininho quando a gente pensa no cheque dele e privilegia meia dúzia de pessoas, né, meia dúzia de setores, ele custa muito para a sociedade, né? Então, a gente tem que debater como sociedade o que a gente quer, né? E isso é uma responsabilidade compartilhada. A União, obviamente, ela tem uma liderança importante, que a gente vê que quando o ajuste fiscal sério no Brasil ele foi feito com uma liderança do governo federal, do governo do executivo, mas o legislativo, que hoje é muito importante, né? Acho que a relevância do legislativo, tanto em termos orçamentários, né, dado o tamanho das emendas, como em termos de distribuição de poder, aumentou muito, né? Então não é que o executivo consegue sozinho fazer um ajuste fiscal, muito pelo contrário. Então você precisa que o legislativo ajude, e também o judiciário, né? Porque o judiciário é um ente de poder que tem gasto e também que aprova gasto, né? Tem a questão dos precatórios, que toda vez a gente tem que debater os precatórios. Então, talvez precise de mais diálogo ali para a gente conseguir mapear um pouco antes esses riscos fiscais. Enfim, acho que aqui tem um trabalho sério que tem que ser feito, tem muita gente boa com proposta para tentar endereçar o tema. Me parece que a gente não tem nenhuma bala de prata, né? Não é que a gente consegue fazer, como foi lá atrás, um teto de gastos. A situação fiscal hoje é bem mais complexa do que já foi, né? Uma reforma da Previdência, tanto que foi feita no primeiro governo Lula, como foi feito pelo presidente Bolsonaro. Então, não me parece ser o caso que a gente tinha ali balas de prata, né? Então, você tinha uma recomposição de receita para fazer, a nossa carga tributária era alta, mas não era tão alta, então se aumentou a carga tributária, conseguiu entregar ali um certo resultado fiscal. Hoje a gente tem uma situação que me parece que a gente vai precisar fazer um monte de pequenas medidas, né? Mas é importante que a gente faça essas pequenas medidas para a gente conseguir trabalhar com uma taxa de juros neutra mais baixa, e aí a gente consiga voltar a falar de uma taxa de Selic de 1 dígito para o setor produtivo conseguir crescer ainda mais, né? Porque o setor produtivo brasileiro tem um espírito animal bastante aguçado, porque ainda consegue crescer apesar dessa taxa Selic mais alta, mas muito em troca de uma meia entrada, né? Cada um tem a sua meia entrada. Eu acho que a gente tem que pensar que o fato de setorialmente cada um ter a sua meia entrada, o fato de cada pessoa no Brasil ter a sua meia entrada, faz com que a entrada do país como um todo, né, fique muito maior do que a inteira. E para finalizar, a gente sabe que 2026 é um ano atípico, porque é eleitoral, então eu queria saber quais são as principais preocupações econômicas do governo eleito em 2027. Perfeito. Acho que a gente, do ponto de vista de macroeconômico, né, a gente tem que vai ter que olhar muito como é que vai estar a situação fiscal, né? Acho que a situação fiscal vai continuar sendo um tema muito importante, porque quando a gente olha as taxas que estão sendo cobradas do Tesouro para a rolagem da dívida, essas taxas não são sustentáveis, né? A gente está falando ali das NTNBs, né, que todo mundo, que vira e mexe, a gente vê no debate, operando ali acima de 7%. Isso não, independente, não precisa discutir PIB potencial, isso não é sustentável, né? Não tem trajetória não tem ajuste fiscal que consiga, como a NTNB nesse patamar, entregar uma estabilidade de dívida, né? A gente teria que crescer muito, né? PIB que teria que crescer muito, não é algo que a gente vê ali acontecendo, né? Então, é algo que não é sustentável, né? O Tesouro fez um trabalho ali de recomposição do colchão para ano eleitoral, ele costuma fazer isso. Então, colocou para dentro, falamos desse modo, títulos que estão com uma taxa cobrada bastante elevada, né? Então, o custo de rolagem dessa dívida não vai ser trivial quando a gente pensa ali em juros da dívida, né? Porque a gente fala muito de resultado primário, mas o resultado que entra na dívida pública é o resultado nominal, né? Que é primário mais juros. Então, essa conta de juros, ela está grande, né? E tende a ficar... continuar pressionada, dada essa necessidade ali que você está tendo de colocar dinheiro para dentro com uma taxa de juros elevada, né? E aqui eu não estou falando necessariamente da Selic, né? A gente está falando das taxas de juros de mercado. Então, essa taxa de juros, ela não é sustentável, né? Então, quem sentar lá em 2027 vai, na minha opinião, precisar dar algum norte quanto ao que pretende, né? E aí a gente tende a sair desse equilíbrio instável, né?
Porque esse equilíbrio que a gente está hoje me parece ser muito, olha, é uma ponte para chegar em 2027. Então, o Tesouro se preparou para 27, olha, o mercado está cobrando muito para me financiar, mas tudo bem. Vou pegar nesse valor mesmo, porque eu preciso chegar a 2027. O Banco Central está trabalhando com a Selic de 15%, olhando ali o horizonte relevante e tal, mas tem uma questão ali de uma incerteza para ele em outubro, né? Qual a taxa de câmbio que ele vai ter que colocar nos modelos dele? Qual é o endividamento que ele vai ter que colocar nas contas dele que entram ali via prêmio de risco, etc. Então, o Banco Central também está trabalhando sob alguma incerteza. Então, acho que todos os diferentes entes ali do governo estão trabalhando com essa incerteza de qual vai ser o projeto que vai ser eleito em 2026, mas principalmente qual vai ser a agenda a partir de 2027. O presidente Lula, quando assumiu, mostrou a sua agenda, aí a gente teve ali a reação a isso. O presidente Bolsonaro, quando assumiu, também mostrou sua agenda. Eu acho que é uma coisa normal da democracia, né? Quando a gente tem uma democracia, o que é um grande ativo que a gente tem para a nossa sociedade também, a gente falou muito da inflação sob controle, mas a democracia também porque hoje em dia a gente acha que já está ganho, né? Mas a democracia também é algo ali que é muito importante quando a gente fala de coisas que conseguem entregar para a sociedade um bem-estar de maneira sustentável no longo prazo. A democracia é uma delas, né? É importante ali do ponto de vista institucional. Então, é do jogo da democracia que de 4 em 4 anos o governo eleito ou reeleito, ele apresente o seu projeto para os próximos 4 anos. Eu acho que é isso que a gente vai ter que entender, primeiro, na agenda fiscal, qual é o plano, se o plano é crível do ponto de vista de controle de gasto público, como a gente comentou, a gente está falando ali de um gasto obrigatório que cresce cada dia mais, tem uma série de discussões que vem do executivo, do legislativo, também do judiciário. A gente viu algumas decisões do Supremo Tribunal que podem ser meritórias do ponto de vista da visão dos ministros, mas elas geram um custo fiscal elevado que se converteram em gastos obrigatórios. Então, para o orçamento de 2026 vai ter impacto. Então, o executivo está tendo que se adequar a isso também. Então, a gente vê ali que o gasto obrigatório precisa ser endereçado de uma maneira séria. Como é que o governo eleito ou reeleito vai endereçar esse gasto obrigatório? A questão da reforma tributária, né, que foi ali uma grande vitória da sociedade brasileira, mas ela tem ali uma transição bastante longa, né, que a gente vai ter que ver como é que vai ser feita. No próximo ano começa ali a CBS a ser ali um período teste, né, da CBS começando, então, do IBS, desculpa, não, da CBS mesmo, começando. Então, a gente vai ter ali um período teste do imposto dual, então a gente vai ter que ver ali como é que esse negócio vai funcionar. O próximo governo eleito também tem seu papel ali em garantir que a gente consiga chegar lá no final do jogo com, de fato, os ganhos de produtividade que a reforma tributária vai trazer para o Brasil se for feita da maneira que ela foi indicada hoje, né? Mas o problema mora nos detalhes, né? E esses detalhes, eles vão sendo cada vez vão sendo pacificados pelos governos que vão assumindo até o final do período de transição. Então, também essa questão da reforma tributária vai ser algo importante. E as nossas questões sociais, né? Acho que é sempre um debate importante, a gente não pode esquecer do social. A gente teve a tragédia da pandemia, a gente tem toda a questão das nossas avaliações ali de educação, que apesar da gente ter aumentado o gasto em educação, a gente não melhorou nas avaliações. Então, acho que a gente tem que discutir bastante a questão da qualidade do gasto, né? E aqui não estou falando do ponto de vista de controle, né? A gente fala de fiscal, mas de qualidade do ponto de vista, nem estou falando de diminuir, né? Nesse caso das questões sociais, né? Talvez a gente poderia, se a gente começar a discutir qualidade do gasto, descobrir que a gente gasta demais e aí até poderia diminuir. Mas aqui eu acho que tem um debate importante que, olha, a gente aumentou cada dia mais o gasto com saúde e educação e não é que a população está se sentindo mais assistida. Então, acho que também tem esse debate social para ser feito. A desigualdade social de renda, racial, de modo geral, é uma questão importante que tem que sempre ser lembrada de uma maneira mais estrutural, né? Então, acho que o governo ele tem que, acho que no mundo dos sonhos, né, o ideal seria, vamos continuar arrumando a casa macro, né, deixar a fazenda, planejamento, etc. E que também essa agenda de qualidade seja uma agenda que seja feita não só pelos ministérios econômicos, né,
mas também, e se for feita, né, porque ainda tem a discussão se eles vão fazer ou não, mas que mesmo se for feita, também tem que ser feita pelos ministérios setoriais, como o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério de Minas e Energia, né, que a gente viu ali uma reforma do setor elétrico discutida sem pensar ali tanto nos custos, nos subsídios cruzados, né, que você pode ter. Então, a gente tem que ter também essa discussão de qualidade, não só na fazenda, no planejamento, mas também nos ministérios setoriais para que a gente consiga, como sociedade, aumentar o nosso PIB per capita, aumentar a qualidade de vida da nossa população, que eu acho que no final é o que todo mundo quer. Às vezes por caminhos diferentes, né? Mas nisso eu sou sou um pouco utópica, né? Achando que no final do dia, eu acho que o ideal para a gente é que a sociedade brasileira, como um todo, tenha cada vez mais uma qualidade de vida e de bem-estar social mais elevada e de uma maneira mais equânime possível, né? Porque também não adianta só um lado crescer e a base da pirâmide não crescer junto, né? Eu acho que o ideal é a gente crescer como um todo e diminuindo também a diferença entre o topo da pirâmide e a base da pirâmide, ou seja, diminuindo a desigualdade. E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Nathalie Victal pela participação. Muito obrigada. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 27 de novembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!